Você já imaginou poder transformar minerais e óxidos em um universo infinito de cores e texturas? Hoje eu vou te mostrar como os testes vidrados me permitiram criar peças verdadeiramente únicas. Nesse vídeo vamos falar da importância dos testes de vidrados cerâmicos na personalização de cores de esmaltes que refletem a personalidade e o trabalho de cada ceramista. Nós não vamos abordar fórmulas detalhadas, mas você vai entender por que testar e explorar é fundamental e como isso pode mudar a sua relação com a cerâmica. A formulação de esmalte apareceu para mim com cursos online. Eu busquei do início, fazendo um curso básico para eu entender o que era a formulação de esmalte, qual era a base que eu precisava seguir, o que precisaria ter um esmalte para ele ser um esmalte bom, quais os testes eu precisaria ter para o meu esmalte ser aprovado. Eu buscava esmalte para trabalhar com utilitários, onde a gente passa a faca, passa o garfo, lava, bota na máquina de lavar. Então uma boa formulação ela precisa passar por alguns critérios importantes para se tornar um esmalte aprovado para utilitários. Uma breve história muito curta: quando eu estudava cerâmica no curso presencial, todos os potes de esmalte, todos os recipientes de esmaltes, eles eram sem rótulo, enfim, não tinha nenhuma explicação do que era, só tinha uma bolinha dizendo se era de baixa ou de alta temperatura. Isso para mim foi uma coisa muito marcante, que me fez inclusive ficar um pouco afastado da questão da formulação. Então eu produzi muitas peças para depois criar coragem de queimá-las. A partir desse espanto inicial que eu tive com o contato com os esmaltes a primeira vez, eu decidi procurar na internet algum curso que eu pudesse fazer online, já que aqui na minha cidade eu não conhecia outro local onde eu poderia aprender sobre formulação de esmalte, não conhecia nenhum professor de cerâmica que falava sobre esmaltes cerâmicos. E aí eu busquei na internet um curso muito legal, que é um curso básico, e a partir desse curso eu comecei a me desenvolver no universo dos vidrados cerâmicos. Toda formulação ela tem ali a sua base para que você possa chamar aqueles elementos que você está juntando de esmalte. Então você precisa de fundente, você precisa do vidro, você precisa da cor e algumas outras coisas para você ter uma receita completa. Estudando a formulação, eu percebi quais minerais eles eram tóxicos para o nosso manejo, né, na hora de formular, e quais elementos ainda permaneciam tóxicos na peça, ao tocar, ao consumir. Então eu já fiquei atento para que eu não entrasse nessa parte dessa toxicidade alta, né, enquanto eu tenho uma peça pronta, e durante o processo, que era na hora da formulação, né, a gente já falou várias vezes aqui nos vídeos sobre a reciclagem da argila, sobre a formulação dos esmaltes, a esmaltação, de que é preciso ter uma atenção muito grande a todos os EPIs, porque a gente está lidando com coisas que são muito belas, mas elas podem trazer um prejuízo para a nossa vida a curto, médio e longo prazo. Então, quando eu decidi fazer formulação, eu comprei todos os minerais, eu estava em casa ainda, fui na bancada da parte externa da minha casa, comprei uma balança, máscara, luva, óculos, tudo, e eu comecei a pensar na minha receita, na receita pronta, na verdade, né, que eu tinha pego uma receita para fazer um marrom, um azul, um verde. Eu peguei todas essas receitas, escrevi num caderno, porcionei o quanto eu ia fazer de litragem, né, e aí eu comecei a pesar tudo, e cheguei nos líquidos, passei na peneira, eu macerei, eu tenho até, nem tá aqui na minha prateleira, tá ali embaixo, que hoje eu não uso, mas era um almofariz para poder tornar aqueles minerais muito finos, para que eu pudesse fazer essa passagem na peneira, né? Primeiro malha 50, depois malha 100. Enfim, consegui as minhas primeiras receitas, eu acredito que foram 5 ou 6 receitas. E dentro dessa formulação eu tinha uma meta, que era chegar em 1240 graus, que era a temperatura da minha massa. E depois eu precisava fazer com que o meu forno, que era um outro grande desafio, chegasse na temperatura de 1240 graus. Eu vou até colocar umas imagens aí na tela, tem vídeo no canal dessa minha primeira queima. Deu um problema no piso da minha casa, porque não estava preparado para receber todo esse calor que vinha do fundo. Eu não tinha nenhuma experiência com queima ainda. Então foi um Deus nos acuda, algumas peças elas acabaram grudando uma na outra. Esse copinho aqui, inclusive, ele caiu e tombou na boca de um outro copo, ele ficou marcado aqui, algumas peças acabou que eu não aproveitei, mas enfim, eu tenho várias dessas primeiras peças queimadas com formulações de receitas prontas, feitas por mim. Cada ingrediente foi pesado e porcionado e eu consegui
desenvolver as minhas primeiras receitas. Depois de conseguir fazer com que a temperatura de 1240 graus chegasse lá, transformando todo aquele líquido opaco, quando aplicado na peça, que fica realmente totalmente sem brilho, em transformar tudo aquilo em vidro, foi uma alegria sem fim, e eu decidi dar um grande passo no mundo das formulações, estudando formulação para criar e desenvolver esmaltes que fossem receitas minhas, que fossem ainda mais exclusivas e ainda mais personalizadas para poder chegar e conseguir criar uma identidade onde as pessoas pudessem ver as minhas peças e elas falassem imediatamente: nossa, essa peça aí é do Douglas. Nessa época eu trabalhava com uma argila que ela era super maleável, super gostosa de modelar, e eu gostava e tinha muita facilidade de trabalhar com ela. Com o passar do tempo, onde eu fui me profissionalizando, eu percebi que essa massa ela já não podia mais caber para mim porque ela não estava cabendo para os meus esmaltes. E conforme eu fui trabalhando a formulação, os meus mestres e professores de esmaltes vidrados cerâmicos, eles me contaram o seguinte: Douglas, olha, se você quiser partir da premissa onde você está buscando uma qualidade para os seus esmaltes, você precisa buscar uma qualidade para a sua massa. E essa massa ela é muito boa, é muito legal, as pessoas podem se dar bem com ela. Mas você que queima no gás, onde a atmosfera do forno ela é um pouco mais diferenciada da atmosfera do forno de um forno elétrico, você vai precisar fazer algumas escolhas que são mais duras de trocar a sua massa. Então, quando eu decidi fazer a formulação, eu tinha ainda esses pacotes dessa massa antiga, e eu comprei novos pacotes da massa nova. E aí, todos os meus testes a partir disso vieram nas duas massas. E o que vocês vão ver agora é a formulação da minha base transparente, onde eu queria um esmalte transparente para poder brincar com as cores de engobes, né, aplicado na massa ainda crua. E eu também queria entender como poderia criar essa coisa do branco, porque eu sou apaixonado por esmalte branco, então eu queria uma base branca também. Então aqui eu tenho testes na minha massa antiga e testes na minha massa nova. Essa aqui é a massa que eu uso hoje, então toda a fileira da esquerda ela é a que eu uso hoje, daqui para cá também, e a fileira da direita é a massa antiga, que eu ainda tenho dela e eu construo peças nela, inclusive a escultura do Fred o Polvo foi feita nela, a escultura do cavalo marinho foi feita também nela. Eu coloquei algumas imagens aí para vocês poderem ver. Se você está chegando no canal agora e ainda não conhece essas esculturas ou alguns dos meus trabalhos, assistam os vídeos que vocês vão gostar bastante, tem bastante vídeo aí no canal. Aproveita também esse momento para se inscrever, para curtir esse vídeo, comentar já suas impressões sobre esse universo do esmalte, que nesse vídeo está só começando. Aproveita e compartilha esse vídeo também com um amigo seu, para poder assistir esse vídeo junto contigo. Depois que eu abri o forno e consegui encontrar todas essas fórmulas, porque são realmente fórmulas diferentes umas das outras, eu olhando para elas,
Eu falei, caramba, acho que eu gostei desse. Acho que eu gostei desse. Acho que eu gostei desse. E eu fui separando os que eu mais gostei dos brancos. E aí eu decidi qual que era o início do meu branco. Separei as formulações do branco. E aí eu venho para a parte transparente, né? Que é muito interessante a gente poder contar com um esmalte bom transparente. Eu não queria contar com um esmalte bom transparente da indústria. Eu queria contar com o meu próprio esmalte transparente. Então uma cartela menor de receitas me proporcionou conhecer qual transparente seria o começo de tudo para mim. E eu estou gostando, inclusive, de vários outros brancos e de quase todos esses transparentes, mas eu acredito que eu tenha escolhido esse aqui, que foi a base transparente que deu start para tudo. Aqui eu tive retração do esmalte, então não teve compatibilidade entre massa e esmalte, tanto nas duas massas, nos dois testes das duas amostras. Ó. Essa aqui é a massa creme. Todo esse desprendimento do esmalte aqui se chama retração. Eu já falei disso num outro vídeo também. Essa amostra, esse mini cumbuquinho aqui, ela estava limpa, como eu sempre faço, e houve retração do esmalte também na outra massa, tá vendo? Teve um acúmulo aqui e houve uma retração. A massa é mais clara, mas dá para perceber que tem um fundinho aqui de massa queimada que não está com esmalte. Então foram as duas argilas e eu tive o mesmo problema. Eu estava quase partindo para a próxima parte do vídeo, mas eu precisei recorrer ao meu caderninho de receitas para eu me recordar o que aconteceu aqui com essas bases. A base transparente e a base branca, na realidade eu não gostei de nenhum desses esmaltes e eu consegui um bom transparente e um bom branco com outras receitas que eu vou mostrar agora. Vem comigo. Eu já estava fascinado que eu tinha conseguido chegar na temperatura de 1240 graus, ainda no forno que eu tinha, o forno de Raku. E a gente não vai olhar para essa produção de esmaltes aqui, a gente vai olhar para essa que eu estou bem na frente. A ideia nessa formulação é que eu tivesse a possibilidade de explorar os efeitos. Nessa formulação aqui, eu consegui os meus esmaltes que eu uso hoje, que foi o branco, que eu vou chegar pertinho para vocês poderem ver. Consegui também o meu esmalte arenoso, que ele tem uma tonalidade pastel, que me remete muito à praia, à areia do mar. Eu sou fascinado pelo oceano e as praias também me encantam, e esse efeito do mar cruzando a onda na areia também foi o que eu consegui com esse esmalte. I could never settle down too far away from my hometown. E olhando, admirando, analisando o que eu buscava na época onde eu fiz todas essas formulações, eu queria também um esmalte que ele fosse opaco, que ele me trouxesse uma característica que eu gostava muito dos esmaltes enquanto eu estudava, que eram os esmaltes que eles eram sem brilho, chapados, lisos. E esse esmalte ele era opaco e além dele ser opaco, ele me trazia duas cores em um único esmalte, o que eu achei fascinante. With my family I am bound. I stick by them till I'm in the ground. E a gente sabe que todo teste de qualquer coisa que a gente faça, ele precisa ser repetido na mesma fração para que a gente consiga o mesmo resultado. Esse esmalte específico aqui é o meu esmalte que vocês podem apreciar em todos os vídeos, em todas as fotos. E eu vou colocar, na verdade, imagens na tela para vocês apreciarem a gama e a variação que esse esmalte aqui ele pode trazer. Vocês acabaram de ver um único esmalte traduzido em milhares e milhões de personalidades. A Queimagás ela é isso, ela é fascinante. E eu levei um tempo para me acostumar com essa infinidade de possibilidades. Uma coisa que eu ouvi enquanto eu era ainda um aspirante a ceramista foi de que toda abertura de forno é uma surpresa. E eu ouvia outros colegas também falando que cada fornada era uma surpresa. Conforme eu fui profissionalizando, eu fui entendendo que a gente precisa
estar dentro de todas as métricas, para a gente conseguir repetir todas as etapas de todos os processos, eu falei, não, então agora eu preciso esmaltar contando quantos segundos a peça fica dentro d'água, marcando quanto tempo eu levo para chegar em todas as temperaturas até chegar na temperatura final. Você vai ali numa escala da temperatura ambiente, que às vezes pode estar 20 e poucos, 30 e poucos, até a temperatura final. Isso se chama rampa, e cada rampa precisa ter um patamar, se existir a possibilidade de um patamar final, às vezes rampa de descida com patamares de descida. Enfim, esse vídeo não é sobre queima, é sobre esmalte. Mas é importante a gente saber que toda queima pode te trazer que cada queima pode te trazer um resultado. Então, se você quer o mesmo resultado, você precisa repetir sua queima. Na minha queima a gás, eu não poderia ter isso como uma métrica, porque cada queima, usando as mesmas métricas, eu conseguia resultados diferentes. E aí existe aquela questão que era toda fornada é uma surpresa. Para mim passou a ser um pouco de verdade, porque por mais que eu repetisse aquilo, tirando o meu esmalte branco, que sempre saiu branco, e o meu esmalte areia, que sempre saiu areia, eu não tinha o mesmo resultado nesse esmalte, que ele era o meu esmalte coringa. Ele passou a ser o meu esmalte coringa e eu passei a apreciar essa coisa da surpresa. Enfim, resumindo aqui para a gente não demorar muito, a gente está quase se aproximando do final do vídeo. E agora eu vou contar para vocês o que me fez querer colorir. Para buscar colorações a gente precisa de um fundo que seja neutro. Então eu tenho um fundo branco desse meu esmalte que eu consegui. Esse branco maravilhoso que ele tem algumas nuances, ele tem alguns pontinhos no esmalte que fica realmente muito legal. Essa massa aqui é uma massa que ela não tem pintinha, mas o esmalte ele apresenta certa pinta, certa característica muito única e com personalidade. Eu falei, agora eu quero um amarelo, eu quero um verde, eu quero um azul, já que esse esmalte branco ele sempre era branco. Ele nunca ficou um cinza, ele nunca trouxe nuance de preto, marrom, nada disso. Ele era um esmalte branco que não escorria, que não trazia nada característico para essa multiplicidade aí de reações. Resting on the myth of old, all of the stories have been told. Quando a gente formula um esmalte, e a gente compra os minerais dos fornecedores, a gente sabe que cada hora que a gente compra, ou cada lote que a gente compra, vai vir um mineral de uma camada do buraco que está cavando da terra, onde esse mineral foi extraído. Óxido de ferro, quartzo, óxido de cobre, bentonita, caulim, argila São Simão, tudo faz com que possa ter uma variação, né, dentro daquilo que você espera. Então, para a gente poder perceber o quanto é importante a gente refinar os nossos testes, queimou uma vez, vai lá e queima de novo, e foi exatamente isso que eu fiz. Peguei minha base branca, misturei os óxidos que dá a coloração. Eu sempre opto por óxidos e não por corante nas minhas formulações, para eu ter mais naturalidade, que são cores que vêm de fato dos minerais da natureza. O óxido, o corante, ele é uma cor chapada, ele já é uma formulação feita que você aplica, então você não sabe muito bem o que tem dentro de todos os corantes que são comercializados aqui no nosso país.
trees will bloom and ice will melt. We'll always remember how it felt. A significant life, just what it was needed. E uma outra coisa que eu vou explorar, que é pra gente fechar esse vídeo aqui, é que esse meu esmalte, que é o que eu uso sempre, que vocês viram a foto do quanto ele pode variar, corrigindo alguns detalhes, não corrigindo porque ele já é uma receita muito boa, mas alternando algumas opções, e eu consegui 3 novas opções do mesmo esmalte. Você percebe que os testes ficaram bem parecidos e eu gosto muito de todas elas. E eu acredito que eu vá fazer aqui realmente alguma, inclusive eu gostaria que vocês escrevessem qual que vocês gostaram mais, por favor. Clean in the blackest night, cloistered in injustice dead, and in the eyes of time, nobody's losing. The sparrows will be here by dawn. When we finally saw. Agora, para a gente poder fechar, daquele esmalte caramelizado que eu consegui entre as bases que eu desenvolvi para serem reativas, eu consegui uma coisa um pouco transparente, um pouco caramelo, que é muito bonito. E a partir desse eu também desenvolvi 3 novas formulações adaptadas para que eu pudesse trazer um pouco mais de transparência, né, e uma coisa um pouco mais clara e não caramelo. Os resultados são bem bacanas. Também escreve para mim aí o que você gosta mais. They'll be gone. The trees will bloom and ice will melt. We'll always remember how it felt. Então, nesse vídeo você aprendeu que os testes eles são essenciais. Por quê? 1. Para a gente entender como os minerais reagem e interagem na queima. 2. Para a gente entender a estabilidade das cores na alta temperatura. 3. Os diferentes efeitos que a gente pode explorar. Testar é um processo de experimentação que gera resultados de esmaltes lindos e que traz personalidade pro ceramista. Eu estou muito feliz com os meus testes. Cada vez mais as minhas peças imprimem a minha personalidade. E atualmente eu estou desenvolvendo esmaltes novos, formulações que eu nunca havia feito, de macrocristais. Em algum vídeo para trás eu já falei sobre isso, mas por conta da minha obra do Forno Novo, eu dei uma pausa na compra desses materiais para poder entender o momento certo de fazer isso. E esse é o momento agora. Os macrocristais estão vindo e eu tô doido para poder mostrar isso para vocês. Quais as amostras de teste que vocês mais gostaram? Qual cor que mais chamou sua atenção? Já escreve para mim nos comentários, que é muito bom sempre trocar com vocês. Se esse assunto te inspira, já deixa seu like e compartilha esse vídeo com mais pessoas, com seus amigos, que vão adorar saber sobre o infinito mundo das cores. Até o próximo vídeo. Tchau!